Então, com essa alegria de saber que Deus é Deus, abra aí Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 a 4. O fim do isolamento. Diga, hoje é o fim do meu isolamento. Mateus capítulo 8, ele diz: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e traze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus tem o Sermão da Montanha, muito conhecido por todos os cristãos. Nesse sermão que Jesus estava ensinando àquele povo, que ouvia atentamente tudo que ele falava naquele lugar, Jesus estava ensinando sobre as regras do reino. E diz a palavra de Deus que aquelas pessoas estavam assim meio que assustadas de ver um homem que falava com tanta autoridade, um homem que tinha tantas convicções e ensinos tão valorosos que os sacerdotes, como diz o início do texto, os saduceus, os fariseus que estavam ali ouvindo também, eles jamais tinham ensinado como Jesus estava ensinando naquele lugar. E depois de ouvirem aquele discurso, todos atraídos por essa autoridade, o texto diz que descendo Jesus do monte, depois de ensinar, Jesus vai para uma outra parte ali. Ele começa a mostrar como o rei trata os seus súditos. Ele primeiro trouxe as leis do reino, e ele, como rei dos reis, estava ali para mostrar como funciona as leis. Os irmãos sabem que o livro de Mateus, ele traz uma figura de Jesus como rei, e foi ensinado para os judeus, para que eles entendessem isso, e por isso a linguagem do livro de Mateus é muito em relação a reinos, para que eles entendam como funciona o reino de Deus. E aí ele começa a ensinar, trazendo todo o conhecimento que antes era teórico, Jesus traz para a prática. Essa prática ali, irmãos, ele estava mostrando para eles o que fazer quando eles não sabiam mais o que fazer. O que fazer quando eles não tinham ensinado os outros antigos, o que fazer diante da realidade do hoje. Às vezes, muitas pessoas leem a Bíblia hoje e dizem: não, mas aquilo ali funcionou para aquela realidade. A nossa realidade hoje não é diferente da dos anos anteriores, porque o mundo vira, é cíclico, e todas as coisas voltam a acontecer, e nós vivemos problemas em intensidades talvez um pouco menores ou maiores, mas que alguém já viveu lá atrás. Isso já aconteceu. Por isso que tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, agora precisava vir para a vida prática. Irmãos, todo aprendizado precisa ter a prática. Não adianta ser expert na Bíblia se não vive esses ensinos na prática. Você pode ser doutor em cursinhos e cursos, treinamentos e parará, mas se você não colocar na prática, nada serve a esses canudos. Eles só vão ter validação quando você provar que aquilo que você aprendeu lá funciona com você. Então, veja, Jesus, ele deu atenção a todas aquelas pessoas, como se fossem súditos do seu reino. Ele olhou para eles e estava mostrando que ele se importava com cada necessidade que estava sendo trazida a ele. O rei, ele não é indiferente à necessidade do seu povo. Ele não fica lá no palácio e que se dane plebe rude lá, nada disso. Ele está envolvido diretamente com eles na condição que eles viviam. E aí nós entramos aqui com essa situação. A lepra. A lepra lá, irmãos, é um nome que era dado para vários níveis de enfermidades diferentes, e
segundo a Bíblia, era muito temido pelas pessoas. Eles tinham medo dessa doença, porque de fato era muito contagiosa. E aí, alguma dessas doenças, que eles chamavam de lepra, nem todas eram o mal de Hansen. Não era ela, que nós chamamos hoje o hanseanismo. Nem todas eram o hanseanismo, mas era generalizado essas coisas como se fossem lepras altamente contagiosas. E veja que a mais grave que vinha e realmente começava a mutilar e destruir o corpo, trazendo um caos para as pessoas e até a morte, eram levadas essas pessoas para uma situação de isolamento. Os leprosos, eles eram separados da família, eram separados dos amigos, eles não podiam viver dentro da cidade, tinham que estar fora dos muros, retirados dos acampamentos, e o sacerdote era o único responsável para poder detectar a doença e dizer o que fazer com ela. Não tinha esses médicos que a gente ia deles, era o sacerdote. Qualquer mancha, marca, qualquer caroço, qualquer coisa na pele, tinha que levar para que o sacerdote fizesse essa consulta prévia para dizer o que seria. E o diagnóstico não saía da sua cabeça. Levítico capítulo 13, 14, Moisés, inspirado por Deus, trouxe o que o sacerdote tinha que observar. Como estava a coloração, qual era o nível da profundidade, não só na pele, como nas paredes da casa, se tivesse mofo, como que trataria tudo aquilo. Havia um detalhamento. Veja como Deus, Ele se preocupa tanto conosco, que Ele cuida não só do nosso corpo, mas do ambiente onde nós estamos. Então, se na casa tinha manchas, mofo, essas coisas, o sacerdote ia até lá também para dizer o que fazer. A função do sacerdote era muito ampliada. Mas essas pessoas, irmãos, elas, se detectado que de fato era lepra, elas iam para o isolamento. Diga misericórdia. Esse isolamento que eles viviam, e essa consulta, até mesmo essa expressão de levar o leproso para o sacerdote, era já uma tipificação com o pecado. Deus já deixou isso muito esclarecido, que todos eles que tinham essa enfermidade tinham que vir ao sacerdote, exatamente para trazer a figura que o pecado, ele só vai ter solução se for levado ao sacerdote Jesus. O pecado só vai ser removido se seguir as orientações do sacerdote Jesus. Então, a lepra, a pessoa leprosa sendo conduzida ao sacerdote, é como hoje o pecador é conduzido a Jesus para que também seja arrancado do seu corpo a lepra. Por isso que essa ilustração do pecado mostra o quanto é destrutivo o pecado na vida de uma pessoa. Assim como a lepra vai corroendo, vai mutilando algumas partes do corpo, o pecado tem o mesmo poder destrutivo. Ele vai corroendo, vai levando a pessoa a perder muita coisa importante da sua vida. Nós somos corpo, irmãos, e qualquer parte do nosso corpo faz muita falta para nós. Pode ser o dedinho mínimo, pode ser o dedo do pé, pode ser qualquer parte do nosso corpo. Ele faz falta para nós. Por isso que Deus nos fez como um corpo perfeito, para que nós pudéssemos servi-lo perfeito também. E aí veja que esses leprosos, eles viviam nesse isolamento total da sociedade da época. Fora do arraial, sem acessos, a dificuldade para comprar as coisas, porque ninguém ia levar comida para eles lá fora, eles não podiam estar no meio dos normais. Essa situação desses moços, irmãos, era muito ruim, porque uma vez que era confirmada a lepra no corpo deles, se eles quisessem comer, tinha que pôr um sino nas suas vestes, para que quando eles andassem, fizesse barulho, a pessoa já era identificada à distância, lá vai um leproso ali, ou ele tinha que já gritar, imundo.
imundo, já tipo dizendo, estou chegando, sai de perto. Porque eles precisavam entrar para comprar algumas coisas, para eles, para a sua subsistência também. Então veja que eles tinham que expor algo muito cruel, que isso já era uma dor no seu coração. Já era dolorido conviver com a doença, era dolorido ser discriminado, estar isolado, apartado de todos os seus queridos. Então eles viviam como se fossem uns exilados social. Ninguém tinha acesso a essas pessoas, tendo que viver fora dos limites da sociedade, da cidade, e viver de uma situação muito cruel. Quando os irmãos leem a Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, nós vimos ali aquele momento da extrema fome que Israel estava passando, e aqueles leprosos que estavam fora da cidade, foram eles que anunciaram que havia fartura e abundância no arraial dos Círios. Eles nem acreditaram. Como é que esses caras estão aí morrendo de fome, nós também aqui dentro da cidade, e eles vêm avisar para nós? O rei até achou que ele estava blefando, ou achou até que os sírios estavam escondidos, sabendo que eles estavam esfomeados, e que iriam lá e pegaria de surpresa. Só que não, era um cumprimento da palavra do profeta Eliseu, que disse que naquele dia eles iriam ter fartura e abundância. E quem Deus usou para anunciar a fartura e a abundância? Os leprosos. Então veja, irmãos, que às vezes o pecador, ele não é o ruim do todo, né? Eles são às vezes usados para nos despertar, que nós precisamos alimentar-nos também. Eles às vezes têm alimento que nós às vezes não temos e os discriminamos para levá-los a viver no isolamento. Eu tenho que ir atrás deles? Não. Eles é que foram no rei e disseram, ei rei, tem fartura e abundância ali. É como se tivesse, acorda, vocês têm o que nós não temos e nós não podemos e às vezes não se alimentam disso. Nós estamos famintos, nem vocês comem nem nos alimentam. Isso é grave, não é não, irmãos? Os leprosos, os pecadores, eles sabem que nós temos o que eles precisam, o pão vivo que desceu do céu, a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de amor, a palavra de acolhimento, mas às vezes estamos encastelados, mesmo com tudo que temos, mas nós não distribuímos aqueles que estão no isolamento, aqueles que estão fora da realidade, porque nós só alimentamos o quadradinho. E isso é o que o Senhor está chamando a nossa atenção, porque enquanto estávamos ali, mesmo famintos, dentro do nosso castelo, como os reis estavam ali, eles estavam lá fora e disseram, não, nós não podemos fazer isso, vamos levar comida para eles também, vamos avisá-los que aqui tem fartura, porque afinal de contas, quem deu a palavra profética foi o profeta, não foi o leproso. E aí, irmãos, nós vemos aqui que eles, ao anunciar, lá vê os impuros. Os impuros é que vêm dizer as boas novas para nós. Irmãos, esse nível de discriminação que Jesus veio romper, quando ele veio a essa terra. O meu reino é para todos. O meu reino não distingue quem está doente e quem não está. O meu reino não distingue quem é o necessitado ou quem não é. O reino é para todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de uma intervenção, todos precisam se arrepender e todos precisam ser salvos. Por isso que quando Jesus veio, ele começou a ministrar às pessoas e ele reconheceu o estado daquelas pessoas. Ele ensinou, todo mundo ouviu, mas na hora que ele desceu do monte, foi que ele teve o contato mano a mano com as pessoas, e ele foi identificando as lepras que existiam no meio do seu povo. Não eram exatamente as lepras físicas, mas as lepras de alma que os saduceus, os fariseus, os sacerdotes até tinham, por discriminar tanto as pessoas e até ele mesmo. Por rejeitá-lo como filho de Deus, achar que ele não era pessoa capaz para estar ali ensinando. Quem é você para ensinar para nós? Veja o nível do orgulho e da soberba. Mas Jesus, quando ele desce como sumo sacerdote, ele só de olhar, ele detecta, tem lepra aqui. Tem lepra aqui.
Irmãos, olha isso, o sumo sacerdote é o único que consegue identificar qual é a lepra que está dentro de nós. Quando nós estávamos cantando aqui, Diego disse assim, põe a mão no seu coração. E quando eu coloquei a mão, me veio aquela cena de Moisés, quando Deus disse assim, você vai lá para Faraó, e eu vou te dar sinais. Coloca a mão no teu peito. E quando ele tirou o que tinha na sua mão, ele disse, uau, Deus, tira as lepras que estão dentro de mim. Quantas lepras, se está saindo na mão, porque aqui dentro deve estar cheio. E a gente acha que está curadinho, né? Quantas lepras nós temos aqui dentro que precisam ser tiradas de dentro de nós. Jesus é aquele sacerdote, irmãos, que quando ele chega perto, ele detecta qual é a lepra que está te consumindo. Qual a lepra que está te corroendo e está te mutilando até. Pode nos seus dedos, os pés, o braço, pode nos ser partes externas do nosso corpo, mas estão comendo nossas estruturas internas, nosso emocional, o nosso nível de relacionamento está leproso, cheio de enfermidade, porque está nos autodestruindo e destruindo terceiros, e isso é grave. Por isso que o sacerdote, quando ele desceu, ele começou a avaliar o estado daquela pessoa. Todos aqueles que estavam ali, enquanto estava lá em cima, no monte, ouvindo, maravilha. Agora, quando desceu, que entrou para o dia a dia, ninguém nem quis voltar para casa, onde Jesus ia atrás. Não, esse aqui é a pessoa que vai tirar as minhas lepras. Esse aqui é a pessoa que vai curar as minhas feridas. Mesmo sabendo que eram impuros, esses leprosos, eles foram atrás de Jesus. Mesmo sabendo que não podia tocá-lo, eles foram atrás de Jesus. Esse texto é muito tremendo, irmãos, porque diz que esse leproso se aproximou e adorou o Senhor. Quantas vezes a nossa lepra tem nos impedido de adorar a Deus? Não tem uma palavra de gratidão, não tem uma palavra de agradecimento porque tem fartura, tem abundância. Não, mas é o suor do meu rosto. É nada. Foi Ele quem deu saúde, deu inteligência, deu a capacidade para podermos produzir riquezas. Então não podemos roubar uma glória que era nossa. Isso é lepra na alma. A ingratidão é uma lepra na alma, irmãos. E aqui esses moços chegaram perto de Jesus e disseram para ele, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso é uma atitude de humildade para reconhecer, eu tenho lepra e o Senhor, se quiser, pode fazer algo que dê de mim, mudar, transformar totalmente a minha vida. Queridos, e olha que coisa extraordinária, o leproso não podia estar no convívio daquelas pessoas. Jesus, quando desceu do monte, ele não estava sozinho, com certeza ele estava cercado de muitas pessoas ali. Mesmo assim, aqueles leprosos se aproximaram. Diz no texto, não diz que eles saíram gritando, ei, imundo, 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 sai daí, abre alas. Como a gente vê às vezes, a pessoa que quer privilégio para passar, carne, 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 sangue, 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 alguma coisa assim, para todo mundo, né, não se melar. Não, ele não saiu gritando não, que ele estava imundo. Ele não queria anunciar mais nada, porque a consciência que ele era um leproso já bastava. Olha isso, irmãos. Quando nós temos consciência da lepra que está nos consumindo, irmãos, isso basta, eu vou atrás dele. Porque quando ele olhar para mim, ele vai identificar e ele vai me curar. É extraordinário, irmãos, quando nós olhamos isso, porque hoje a lepra que nos consome chama pecado. André Valadão até disse, hoje deram um nome bonitinho para pecado. Tenho problemas. Problema nada, está pecando. O teu problema é pecado mesmo, é se afastar de Deus, é mentir, é enganar, é trapacear, é roubar, é ser isso e aquilo. Não precisa nem nominar, que nós sabemos, agora nós enfeitamos e colocamos uma maquiagemzinha. Não, eu estou com problemas, apóstolo, muitos problemas para resolver. Então vamos resolver o pecado? Já se arrependeu e pediu perdão? Já entregou para Deus, para que Deus realize algo e transforme a nossa vida? É muito sério, irmãos, porque ninguém
podia se aproximar do leproso. E olha o que aconteceu aqui. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Como? O sacerdote tocou no leproso. Tocou. Mas ele não podia, mas ele tocou. Mas não pode, pois é, Jesus tocou. Jesus não se importou com as feridas que aquele homem tinha no seu corpo. Jesus não se importou com o que era contagioso na época. Jesus não se importa com o estado da tua lepra, com o nível do teu pecado. Mas se você clamar, Ele te toca. Ele te levanta outra vez. Ele está disposto, Ele não coloca nenhum obstáculo. Não, mas o que tu fez é muito grave. Não, não tem mais grave ou menos grave. Jesus não levou isso em consideração, irmãos. Ele simplesmente tocou por compaixão e um amor genuíno que Ele sentiu por aquele moço. Mas Ele quebrou a lei. Ele simplesmente disse: quero, fica limpo. Ai, irmãos, que palavra forte. Quero. Isso quer dizer que Deus quer que você seja um homem, uma mulher limpa. Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você seja curado, que você seja liberto, que você seja livre. Ele quer. A pergunta de hoje é: você quer? Porque nos acostumamos com a lepra, porque ela nos coloca... Ninguém chega perto de mim, não quero contar para ninguém precisa saber do meu problema. Por que esse orgulho todo? Vai carregar essa lepra por quantos anos ainda? Eu não quero me expor, pois o leproso se expôs no meio de uma grande multidão. Ele se expôs porque ele viu que ele estava diante do sumo sacerdote. E nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Diga aleluia. Toda impureza, irmãos, que há dentro de nós, ela é vista pelo Senhor. Não adianta querer se afastar dEle, não. Ele está disposto a arrancar você do isolamento. Ele está disposto a trazer de volta para o convívio familiar. Está disposto a trazer de volta para a sociedade. Irmãos, nos encastelamos e não queremos mais relacionamento com a sociedade, não queremos mais relacionamento familiar, não queremos relacionamento com ninguém, estamos encastelados. Sabe o nome disso? Leproso. Ele vive no isolamento. Ninguém precisa vir aqui, eu já sei como é que eu estou, eu não preciso que ninguém fique apontando meus erros, eu não preciso que ninguém fique dizendo isso, aquilo. Leproso! Deus quer tocar na sua lepra para trazer você de volta para o convívio outra vez. Deus quer tirar você do isolamento, trazer de volta para a sociedade, curar todas as feridas sangrentas que estão aí, arrancar tudo aquilo que é dor, que está até exalando mau cheiro, irmãos, porque ferida não tratada, ela fede, ela sai uma salmoura, sai um pus, sai um monte de coisa que não presta, e nós não somos diferentes, irmãos. Sem Cristo nós só exalamos aquilo que não presta, e talvez esteja cheirando mal e nós nem percebemos. É igual mau hálito, chulé e cecê. Quem tem nem percebe, né? Mas o negócio é azedo. É azedo. Depende de nós, irmãos, querermos sair do isolamento. Esse moço quis sair do isolamento. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não vou continuar fora da cidade, eu não vou continuar doente. Eu ouvi o que esse homem falou lá, ele deu um sermão maravilhoso, de um sacerdote que cura, de um reino extraordinário. Por que eu vou ficar fora? Não, eu vou atrás dele, ele vai me curar. E Jesus o tocou, e diz o texto que imediatamente, olha que coisa linda, irmãos, imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.
Quando Jesus esboçou expressamente a sua vontade, eu quero, imediatamente a vontade dele aconteceu. Há uma outra versão que diz que ele não tocou no moço, ele apenas liberou a palavra. Aqui na minha diz que ele tocou, mas tem uma versão que diz que ele não tocou, mas que ele liberou a palavra. Poder maior ainda, porque quando ele liberou a palavra, a lepra saiu. Né? Nada anula a bênção do Senhor da nossa vida. Por isso, querido, que estar isolado é estar privado da bênção de Deus, de não ter convivência familiar saudável, de estar ali familiarizado com o pecado e achar que tudo isso é normal, de viver na escassez e na penúria e achar que isso é normal. Não é normal. Jesus, quando veio implantar o reino, todas as regras, Mateus 5, 6 e 7, foi exatamente para mudar a nossa realidade de ruína, miséria e pobreza e viver o reino de Deus na nossa vida. E viver o reino, irmãos, é exatamente viver debaixo do nível da obediência da palavra liberada do sumo sacerdote. Ele liberou, eu quero, seja limpo. E ele foi limpo. Eu tenho 3 perguntinhas para fazer para vocês hoje. Você convidaria Jesus para tocar na sua dor e na sua necessidade? Temos uma dor, uma perda, uma doença, um problema, uma dificuldade, um pecado que não largamos. Você faria o que esses leprosos fizeram, de romper, mesmo não podendo se misturar com ninguém, para que o sumo sacerdote tocasse na sua dor? A segunda pergunta: existe alguma parte de você que você tem conhecimento que é impuro? Eu não tenho controle nessa área, eu caio todas as vezes nesse mesmo pecado, é uma repetição todo o tempo, eu não tenho controle. Você teria essa disposição de colocar diante dele? E a terceira pergunta: você permitiria que ele tocasse as partes intocáveis da sua vida? Não, mas eu não tenho não. Não? Qual é a parte que você não deixa Deus tocar na sua vida? Seu orgulho, seu dinheiro, sua posição, seus negócios, sua família? Qual é a parte que ele não pode tocar? Queridos, se nós queremos colocar um fim nesse isolamento que nós estamos hoje, nós precisamos nos apresentar ao sacerdote Jesus. Como esses leprosos fizeram, eles foram até ele e confessaram o pecado. Senhor, me perdoa, eu estou realmente isolado por causa disso. Eu estou no meio de uma multidão, mas ninguém sabe que eu estou isolado, que eu estou vivendo um drama até. Irmãos, é um drama. Eu vi um testemunho de um pastor, tinha um discípulo extraordinário, cheio de Deus. O pastor precisou viajar, ele disse: pode deixar, pastor, pode deixar, eu seguro a igreja aqui, eu ministro na igreja no domingo. Irmão, que bênção, você realmente é muito usado. O cara estava colado no pastor, irmãos. Pregou domingo uma palavra top demais. Jerbes, 2 dias depois, ele se suicidou. O que foi isso, pastor? Lepra. Tinha lepra lá dentro e ninguém sabia. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Desistidos, desanimados, querendo morrer, jogar toalha, mas está sorrindo, está pregando, está vivendo uma vida de falsidade, porque no fundo quer morrer. O Senhor quer tirar essa lepra de dentro de você.
O Senhor quer que haja uma exposição sua, para que Ele possa agir em você e te reconduzir à sociedade outra vez. Não finja mais. Não se engane mais, irmãos. Porque hoje nós estamos tão famintos como Israel estava naquela época pela escassez do pão, que o exército sírio precisou que o Senhor desbaratasse para que ele saísse e alimentasse o seu povo, pelo cuidado que ele tem com o seu povo. O Senhor nos chamou não para viver isolados, mas para nos relacionar uns com os outros, para estar próximo uns com os outros. E eu quero lhe dizer que hoje é o fim desse isolamento na sua vida. Você não enfrentou essa chuva, você não veio aqui por acaso, mas você veio se apresentar ao sumo sacerdote. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, o Senhor te trouxe para libertar você, liberar você. E hoje você vai sair do isolamento em nome de Jesus. Amém?